Eu saúdo a todos os amados irmãos, irmãs e amigos na manhã desse dia, com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para conversarmos um pouco, meditar um pouquinho sobre o que vem acontecendo nos nossos dias e fazendo um paralelo com o que a Palavra de Deus nos diz sobre esses dias. Muitos podem estar dizendo, olha, é mais um que vem falar sobre a pandemia do coronavírus. Faz parte do assunto da agora. Sim, faz parte. Mas não vou focar somente nesse assunto. Eu quero chamar a sua atenção para ler juntamente comigo. Se você que tem a sua Bíblia, está na sua casa, que tem a sua Bíblia, poderá acompanhar a leitura na Palavra de Deus que está escrito no livro de São Mateus, evangelista, São Mateus, capítulo 24, versículo 37 ao 44, que nos diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa ou roubar a sua casa. Por isso, estai vós também apercebido, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essas palavras foram proferidas, pelos lábios santos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus falou sobre isso. E estamos agora aqui para meditar num assunto muito importante. Às vezes você, meu amigo, já pode ter ouvido muitas vezes falar sobre esse assunto, mas talvez não tenha dado muita atenção. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta manhã para esta palavra. Nós sabemos que o nosso Deus, todos temos um conceito sobre Deus. Já vi muitas pessoas falarem para mim, face a essa pandemia que estamos atravessando, essa crise, esse vírus que está assolando o mundo inteiro, Muitos dizem, mas como pode um Deus tão bom, tão misericordioso, permitir, que venha acontecendo isso com tantas mortes e tantas pessoas sofrendo? Mas eu quero declarar para o amigo, Deus, ele tem todos esses atributos. Deus é amor, Deus é paz, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é misericordioso, Deus é Pai. Deus tem todas essas características, com certeza. Mas eu quero declarar para você na manhã desse dia, não se surpreenda, porque Deus, eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que também Deus é um Deus destruidor. Ele destrói quando ele se ira, se ele levanta de repente com aquilo que é contra a sua Deus, a essência de Deus, a santidade de Deus. Deus, ele é justo e requer justiça, ele requer santidade. E isso ele cobra através da sua palavra. A palavra de Deus nos diz para nós ser santo. Ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Mas ele não tem visto santidade nos nossos dias. A palavra nos diz que assim como foi nos dias de Noé, vamos ver o que está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículos 7, 11 e 12. Vamos ver o que a palavra nos diz, o que aconteceu no antepassado, nos tempos de Noé, Gênesis, capítulo 6, versos 7, 11 e 12. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra,
e eis que estava toda corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vê o que aconteceu no tempo de Noé. Os dias de Noé não eram diferentes dos nossos dias. A Bíblia nos diz, o próprio Jesus, nós acabamos de ler, no tempo de Noé, casavam, comiam, bebiam, negociavam, compravam, vendiam e não se lembravam de Deus. O sexo passou a ser uma brincadeira, né? Não tinha aquela seriedade que deve ter o sexo. Era uma coisa assim tão banal que fazia a qualquer... Não pensava em Deus, só pensava em pecar e se corromper, se comprar, vender, negociar, mentir, enganar. Então Deus, santo como Ele é, aquilo cheirou mal às narinas do Deus, nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu? Ele disse para Noé construir uma grande arca e houve um dilúvio que veio e destruiu a todos. Noé anunciava, falava que ia chover, que Deus ia mandar um dilúvio. E naquele tempo era tão difícil acreditar, porque não chovia até então. Deus, à noite, Ele mandava um sereno apenas. E os mantimentos produziam através desse sereno, não havia chuva. E Deus falou com Noé para construir uma grande arca. E o povo, vendo Noé construindo aquela embarcação em lugar seco e falando que ia haver um dilúvio, que o mundo ia acabar em água, que era para o povo entrar dentro da arca, que se salvava, não morreriam afogados, não pereciam. Mas o povo não acreditava, pelo contrário, zombavam de Noé. Chamava Noé de velho, velho louco, velho caduco, né? Um velho já com 100 anos. E chamava Noé de um velho caduco, não acreditavam. E até que veio o dilúvio e destruiu a todos. E aqui nós acabamos de ler que Jesus, Ele falou que assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos vendo tantas destruições, não é mesmo? Terremotos, fome, pestes, né? E agora vírus, né? Que cada dia agora mais se intensifica. Muitas pessoas dizem, né? Ah, mas isso aconteceu desde o início. Eu falando do evangelho para certa pessoa, a pessoa disse, eu disse, né, a pessoa, pai matando filho, irmão matando irmão, e a pessoa abordou para mim, não é desde o início, não é, desde o início da humanidade, Caim não matou Abel, não foi no início, mas acontece o seguinte, que Deus, Ele anuncia o fim desde o início, Ele iniciou a humanidade já anunciando o fim. Desde então Ele vem falando que vai haver um dia que vai terminar tudo e Ele vai julgar as nações e vai julgar e condenar as pessoas que não obedeceram a sua palavra. Ele vem falando. É como eu disse para essa pessoa que disse assim sobre Caim e Abel. Eu disse, uma mulher quando está grávida, não é com a primeira dor que ela sente para dar à luz que ela já vai dar à luz. Ela vai sentindo as contrações com o passar dos dias, que ele vai aumentando, até chegar uma hora que a criança nasce, não é verdade? Jesus disse exatamente sobre isso. Nós vemos que no princípio houve morte, houve assassinato, houve terremotos, houve fome, houve pestes, houve pandemia de vírus, de doenças, tantas mortes através disso. Mas nunca igual tem havido nos últimos dias. Podemos fazer uma pesquisa e ver que vai se intensificando, vai se aumentando a cada dia. E esse coronavírus que apareceu agora é um sinal de que Jesus está às portas. Ele vai voltar a qualquer momento. E ele mesmo disse que assim como foi nos dias de Noé, que tudo estava normal, tudo corria normal como está hoje. Um dia lindo, maravilhoso, todo mundo saiu para o trabalho, os que ficaram em casa estão em casa, muitos foram viajar, foram fazer negócios, né? As coisas continuam, o trânsito continua a mesma coisa, os trens, os aviões, os navios, os carros continuam a mesma coisa, assim como foi nos dias de Noé, até o dia em que Deus mandou a chuva e consumiu a todos. Todos pagaram de igual modo. Assim vai ser igual à vinda de Jesus. Jesus está nos dizendo:
Se o pai de família soubesse, Jesus disse, a que hora que o ladrão ia vir, logicamente, ele ia vigiar, ele ia ficar na porta e não ia deixar o ladrão entrar na casa dele e roubar e fazer, né, quem sabe até matar alguém da sua família, seu filho, sua esposa. Né? Ele ficaria na porta, ele chamaria certamente os policiais para cercar a sua casa e não deixar o ladrão chegar. Mas como não sabe, mas Jesus disse que é para ficar vigilante, porque ele vai vir como ladrão de noite. E ele vai vir uma hora que não pensemos. E eu acredito que vai ser numa hora dessa. Hoje o povo está correndo atrás de salvar vidas, de cuidar das pessoas que estão sendo contaminadas pelo coronavírus. Apesar de muitos estarem morrendo, mas é um sinal de que Jesus está às portas. Eu convido você, meu amigo, nesta noite, nesta manhã, neste dia. Faça um concerto com Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, aceite. Crê na sua palavra. Crê que Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje, antes mesmo de eu terminar essa gravação. Ele poderá estar voltando. E para onde você vai? Aonde você passará a eternidade? Mesmo que Jesus não venha, você pode sair de repente da porta da sua casa e Deus guarde, mas pode acontecer, todos nós estamos sujeitos a encontrar com a morte, ser assaltado, ser atropelado, ou pegar um vírus, ou morrer, né? Morrer de uma hora para outra. Aí você não terá mais a oportunidade. Hoje você tem a oportunidade, você tem o fôlego de vida. Enquanto temos fôlego de vida, temos a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador e sermos salvos. Muitas pessoas dizem, quando eu morrer, aí Deus me coloca onde Ele achar que eu mereço. Depois que falei de morrer, meu filho, depois que acabar o fôlego de vida, que foi cortado o fio da sua existência, não adianta mais reza, não adianta mais missa de sétimo dia, não adianta mais missa de corpo presente, não adianta mais vela. A sua luz naquele dia terá que ser a luz de Jesus. Você tem que ter a luz de Jesus na sua vida em vida. A decisão do nosso destino eterno, céu ou inferno, é nós que decidimos, nem é Deus. Deus só dá estratégia para que nós entramos por Ele. Deus mostra o caminho que devemos seguir. Mas quem toma a iniciativa, quem dá o primeiro passo somos nós. É nós que decidimos o destino da nossa vida. A vida eterna ou o castigo eterno. Isso tem que ser decidido aqui, em vida aqui na Terra. Para quando partirmos dessa vida, nós teremos outra vida com Cristo. Se você partir sem Cristo, certamente vai ter a condenação eterna. Isso não quero que aconteça com você, meu amigo. Aceite Jesus nesse dia. Faça um pacto com Deus. Convida Jesus para entrar no seu coração. Aí você vai ter a orientação do Espírito Santo, porque à medida que você aceita Jesus como Salvador, pede para Jesus entrar na sua vida, você vai ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te direcionar, vai te dizer o caminho que você deve andar. Vai te libertar do pecado, vai mostrar para você. Não vou dizer que você não vai mais pecar. Todos nós pecamos. Mas só que nós que temos o Espírito Santo, Ele mostra para nós quando estamos pecados, quando pecamos. Aquilo fica incomodando. Quando você peca, ou você mente, ou você passa alguém para trás em algum negócio, né? Ou faz alguma coisa errada, porque nenhum de nós estamos isentos disso, pode acontecer com qualquer um. O Espírito Santo te incomoda e mostra para você, você pecou. Aí que devemos fazer? Correr aos pés de Jesus, imediatamente pedir perdão. Não deixar aquele pecado ficar gravado, não ficar ali enraizado no nosso coração, mas imediatamente pedir perdão para o Senhor Jesus. Devemos pedir perdão todos os dias, aquilo que praticamos, os maus atos, maus pensamentos, atos de pecado que a gente, no dia a dia, às vezes a gente comete. Mas aquele pecado premeditado deve ser evitado, com todas as nossas forças, porque o pecado premeditado, ele, além de ser pecado, ele vira uma iniquidade. Ele é uma iniquidade. O pecado premeditado é iniquidade. É o que Deus não suporta. Por isso que Deus destruiu o povo de então, destruindo, mandando o dilúvio, porque a iniquidade tinha tomado conta da terra. E hoje nós vemos a iniquidade. Hoje o pecado, a iniquidade é uma coisa... Nós que somos pecadores e falhos, nós repugnamos.
nós repudiamos, nós sentimos nojo de vermos o pecado. Imagina Deus que é santo. Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, mas Ele é santo. A Bíblia não diz que Deus é misericordioso 3 vezes. A Bíblia não diz que Deus é amor 3 vezes. A Bíblia não diz que Deus é longânimo, tem paciência 3 vezes. Mas a Bíblia fala que Deus é santo 3 vezes. A Bíblia diz que Deus é tão santo, que a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Então, qual a nossa posição diante de um Deus tão santo? Será que vamos ser tão pecadores? Podemos até ser, mas com certeza não vai morar com esse Deus tão santo. A Bíblia nos diz, eu não anotei o versículo, mas está aqui na palavra de Deus, o versículo que Deus está dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Isso Deus requer de nós. Então nós devemos ser santos na presença do nosso Deus. Ele vai voltar a qualquer momento, a qualquer hora dessa. Tudo vai estar normal, num abrir e fechar de olho. A Bíblia diz que é num piscar de olho Jesus vem e leva o seu povo. Aí então, se o povo hoje vive nessa neurose, nessa correria que está, parece que o mundo acabou com essa pandemia que está, que é o coronavírus, e a gente liga a televisão, só fala isso, liga o rádio, é só isso, pega a internet, abre o noticiário, é só isso, jornal, é só isso, não tem outro assunto. Você já imaginou você ficando na vinda de Jesus? Porque depois que Jesus vir, meu filho, a Bíblia diz que a igreja é o sal da terra. E para que serve o sal? A Bíblia diz que o sal é o tempero. E é realmente, é o tempero que temperamos a nossa comida. Mas quando a igreja do Senhor sair dessa terra, você já imaginou a podridão que não vai ser aqui na terra? Vai ser muito difícil para quem ficar. Você quer ficar? Se você não quiser ficar, então aceita Jesus nesse dia. Faça um acerto diante de Deus. Você que está distanciado do caminho do Senhor, já aceitou Jesus como Salvador, já teve os seus pecados perdoados, serviu a Deus. Tem muitos obreiros que estão desviados, estão parados, pastores, presbíteros, evangelistas, tantos obreiros, irmãos de ciclo de oração, que muitos estão desviados, se entristeceram, se desanimaram no meio do caminho, pararam, e não estão esperando Jesus. Volte para os braços do Senhor Jesus. Convida Jesus para novamente entrar em seu coração e faça uma volta, uma vira-volta na sua vida para o bem, para servir a Jesus. E vamos servir a Jesus e esperar Ele, porque a qualquer momento desse Ele pode vir e que você não venha ficar para a tribulação. Vai ser uma grande tribulação que nunca houve na face da terra. A Bíblia diz que nunca houve na face da terra. São tribulações que você já viu falar de terremoto? A Bíblia diz que depois da vinda de Jesus vai haver um terremoto que nunca houve terremoto igual na face da terra. Você já ouviu falar de chuva de granizo? Você já presenciou uma chuva de granizo? A Bíblia diz que depois da vinda de Jesus vai haver uma chuva de granizo que nunca houve na face da terra. Praga, pandemia, essa coronavírus aí, fichinha, coisinha, conforme diz o presidente, uma gripinha só. Mas depois da vinda de Jesus, as pandemias, vírus, as pragas, para você ter uma ideia, o mar vai virar sangue, as fontes das águas vai virar sangue. Você fura um poço, vai sair, em vez de sair água, vai sair sangue. Sem contar que você, se receber o sinal da besta, você vai ter as regalias. Até certo ponto, porque não vai poder tomar uma água, não vai poder ter paz devido às pragas. Mas se você não ter o sinal da besta, você não vai poder comprar nem vender. Você vai no mercado para comprar, você não tem o sinal da besta, você não pode comprar, não pode vender. Pense nisso e aceita Jesus como Salvador, para que naquele dia, quando Ele manifestar nas nuvens dos céus, você poderá ser arrebatado. Você tem que ter o Espírito Santo aqui na sua vida. Porque Jesus, quando Ele morreu, ressuscitou, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, que subiu para os céus, Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra. E Ele tem que estar no seu e no meu coração, para que no dia que Jesus manifestar nas nuvens dos céus, Ele não vai vir aqui na terra. Quem vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus
é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em você e está em mim, e que vai transformar o nosso corpo em um corpo glorioso ao encontrar o Senhor nos ares. Aí o Espírito Santo vai conosco. Aí a terra vai ficar sem igreja e vai ficar sem o Espírito Santo. Aí o diabo vai tomar conta. Então pense nisso e volte correndo para os braços de Jesus. Não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser muito tarde. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos e amigos, em nome do Senhor Jesus.